Quem estiver do lado do visitante, dá uma forcinha para ele, hein, gente? Neemias está lá no Antigo Testamento. Neemias capítulo 1. No versículo, eu vou ler do 1 ao 5. Posso ler, gente? Amém? Vamos lá. Na minha versão está assim, ó. Palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, isto é, entre novembro e dezembro, no 20º ano do reinado de Ataxerxes, quando me encontrava na capital do Império Persa, Suzã, Anani, um de meus irmãos, veio de Judá com mais alguns homens. Indaguei-lhes pelos judeus que haviam voltado, os que sobreviveram ao cativeiro e a respeito de Jerusalém. E eles me informaram: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província passam por grande tribulação, privação e humilhação. Tendo ouvido este relato, assentei-me e chorei amargamente, lamentei por alguns dias e coloquei-me em jejum e oração diante do Deus dos céus e desabafei: ó Yahvé, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que cumpres a tua palavra, a tua aliança, e usas de misericórdia com aqueles que te amam e obedecem os teus mandamentos. 6. Que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos contemplem as palavras desta oração que o teu servo está apresentando diante de ti, dia e noite, em favor de teus servos, o povo de Israel. Sim, confesso os pecados que nós, os israelitas em geral, temos cometido contra a tua pessoa. De fato, eu e meu povo temos errado sobremaneira. Gente, queria compartilhar com vocês sobre o seguinte tema: nós estamos em construção. Diga aí, ó, estamos em construção. Diz aí pro teu irmão do lado assim, ó, estamos em construção. Estamos em construção. Já já você vai entender onde eu quero chegar. Só para a gente entender, quando a gente recebe Jesus, quando a gente aceita Jesus como nosso Senhor e Salvador e deixa que Ele seja o dono do nosso coração, Jesus vem, transforma a nossa vida e nos dá uma outra identidade, nos dá uma identidade de filhos, sabe? A nossa filiação muda, a minha nacionalidade mudou, não sou mais brasileira, sou cidadã do céu, você também. E nesse processo, quando nós recebemos Jesus, acontece uma grande transformação. Então as pessoas às vezes que nos veem falam assim: o que aconteceu com essa pessoa, gente? Por que ela mudou tanto? Não houve uma lavagem cerebral, o pastor não bate, o pastor não coloca a Bíblia goela abaixo. A gente vai vivendo um processo de transformação. É um processo de construção. E aí, nesse processo de construção, o que acontece? Cada vez que eu me relaciono mais com Jesus, mais Ele vai mudando o meu caráter, mais Ele vai mudando as minhas atitudes, mais Ele vai transformando a minha maneira de pensar. E aí a gente precisa entender que quando a gente está num processo de construção, a gente precisa desconstruir algumas coisas. Como eu disse para vocês, não é goela abaixo, empurrado, as coisas vão acontecendo num processo natural. Aliás, sobrenatural, né? Melhor dizendo. E o que acontece nesse processo? Vou dar um exemplo para vocês. Se eu sou uma pessoa arrogante, tá? Nariz em pé, salto alto o tempo todo. Para eu ser uma pessoa humilde, eu tenho que desconstruir em mim toda a vaidade. Eu tenho que desconstruir a soberba. Se eu sou uma pessoa religiosa, sabe? Que gosta de apontar o dedo, que gosta de criticar, porque o irmão fez diferente. Se eu quero ter uma vida com Deus, uma experiência real, eu preciso desconstruir em mim a religiosidade. Sabe? Quer ver um exemplo? A gente está vivendo uma mudança, né, na nossa igreja, graças a Deus, a visão, né? A visão. Para eu poder viver a visão e a visão entrar no meu coração, eu preciso desconstruir aqui, ó, alguns achismos. Eu tenho que desconstruir na minha cabeça algumas resistências, algumas fortalezas na minha mente. Eu preciso tomar essa decisão, porque senão, gente, nem Jesus com todo amor consegue nos transformar, porque a gente precisa querer, a gente precisa estar disposto a desconstruir essas coisas dentro de nós. E aí, a Bia falou aqui, e é exatamente o que está na palavra de Deus. A palavra de Deus diz que os pensamentos do Senhor não são os nossos. Diz mais, que os caminhos dele são mais altos do que os nossos. Então, gente, resumo, a gente precisa abrir mão
de alguns pensamentos nossos. Se os deles são os melhores, então eu quero os deles, o pensamento dele. Se o meu livre-arbítrio, se a minha escolha me fizer sair da rota, eu abro mão da minha escolha. Eu prefiro assim, tá? E não é, como eu disse para vocês, não é goela abaixo, não é, sabe, pá, tem que ser assim, pede para sair, não é nada disso, sabe? O Espírito Santo, ele faz isso com muito amor. E esse contexto, né, eu quero falar para vocês o seguinte, esse contexto, o que aconteceu aqui? Só para a gente começar a entender a palavra de Deus, né? A gente precisa saber que, só voltando aqui, que enquanto Satanás, ele vem para matar, roubar, destruir, acabar com a nossa vida, Jesus veio para nos tornar melhores, para cada dia nós sermos transformados, construídos. E quando é que a obra vai terminar? Quando a gente chegar na glória. Totalmente a obra vai estar perfeita, completa, quando a gente der um abraço em Jesus e a gente vai chegar lá na glória. E, gente, o que aconteceu aqui? Nesse contexto, um pouco antes, vou voltar um pouquinho, depois vocês podem ver em casa aí na Bíblia de vocês. O que aconteceu aqui? Neemias, nós estamos vivendo, quando eu li para vocês aqui o capítulo 1, está falando de um momento que Neemias recebeu uma notícia muito triste, porque Neemias era, né, ele fazia parte do povo de Israel, mas ele estava numa outra cidade porque tinha passado por um período de exílio. O que aconteceu? Vamos voltar bastante aqui um pouquinho. O que aconteceu? Davi, o rei Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, adorador, Deus tinha prazer na vida dele, e Davi queria construir um templo para Deus. Por quê? Porque Davi era um homem adorador, e ele pensava assim, poxa, se eu moro num mega palácio, como é que Deus vai ficar numa tenda? Ele queria construir um palácio para Deus. Só que o Senhor falou para ele assim, ó, Davi, não vai ser você que vai construir o palácio, não vai ser você que vai construir o templo. Quem vai construir o templo é teu filho, Salomão. E o que aconteceu? Salomão assumiu o trono, Salomão construiu o templo. Salomão, gente, todo mundo aqui, as crianças aprenderam isso lá na classe, lá na EBD. Salomão era um homem sábio, ele era um homem assim, ele só perde para Jesus, porque ele foi o mais sábio de todos os tempos. Deus deu a ele uma sabedoria tão grande. Para quem fez o Enem aí ontem e hoje, tipo, se fosse nos dias de hoje, Salomão, gabaritava a prova, pá, não precisava nem fazer, feito, porque ele era um homem muito sábio. Só que o que aconteceu com Salomão? Ele tinha tudo para ser um adorador, assim como o pai dele, ele tinha tudo para estar no caminho certo, só que o fato dele ser muito sábio não garantiu a ele o princípio de obediência. O que aconteceu? Ele não conseguiu obedecer, ele se desviou. E aí, gente, o que aconteceu? Por que ele se desviou? Porque Salomão fez alianças erradas. Deus tinha dado a ordem para ele, ó, Salomão, não pode se envolver com outras mulheres, não pode se envolver com outras mulheres de outros povos. Aí o que Salomão me faz? Me casa com a filha, isso é uma delas, tá? Com a filha de Faraó, lá do Egito. Cuidado com as alianças que você faz. Cuidado com as escolhas que você faz. Sabe? Deus quando começa a usar pessoas, Deus quando usa pai, usa mãe, com autoridade nessa terra para te instruir, para te falar, ó, não é teu amigo, vai te levar para o buraco, não namora essa pessoa, não se enrola, vai te levar para o abismo. Cara, dá ouvido, obedece, porque uma escolha errada gera destruição para a tua vida. E o que aconteceu? Vamos chegar lá. Ele se envolveu, né, com outras mulheres, e o que isso aconteceu? Uma escolha de um homem gerou destruição para todo um povo, porque o que aconteceu? O povo de Israel estava tudo bem, tudo ok. O que Salomão fez? Permitiu que a idolatria entrasse no meio do povo. O que aconteceu? Ele deixou que outras coisas ocupassem o lugar de Deus na vida dele. Ele pegou Deus, deixou em segundo plano e pegou os seus interesses e colocou em cima. E aí toda uma nação pagou por isso. E o povo foi levado cativo para a Babilônia, foi exilado. E aí o que aconteceu com a cidade? O que aconteceu com o templo? O que aconteceu com os muros daquela cidade? Foram totalmente destruídos.
sabe, houve um extermínio, assim, o que aconteceu? O povo foi exilado, aí ficou só na terra os mais pobres, ou seja, o povo se encontrava numa miséria, o povo se encontrava num momento de abandono muito grande. E aí, gente, o que aconteceu? Nesse texto que eu mostrei, que a gente leu juntos aqui, Deus levanta um homem chamado Neemias. E a igreja do Senhor tem se levantado num tempo de destruição. E eu creio que Deus tem levantado muitos Neemias aqui. Amém? Tem jovens aqui, gente, que são Neemias, que vêm para construir num tempo de destruição, que vêm para construir num tempo de miséria, que vêm para construir num tempo que não há esperança. Vocês estão vendo aí o que está acontecendo, gente? Vocês estão vendo a situação do Brasil do jeito que está. Por que muitas coisas estão acontecendo? Por causa da escolha de meia dúzia, de alguns homens, e toda uma nação paga por isso. E o que aconteceu? Chegou nesse momento aqui, Neemias, gente, só para vocês entenderem, ele era um homem que ele foi exilado também, ele estava servindo um rei chamado Ataxerxes, e ele era um homem, ele era o copeiro do rei. O que significava ser o copeiro? Ele era um homem de confiança do rei. Então, assim, se o rei bebeu um vinho, ele provava primeiro. Ele era o cara que ficava colado, braço direito do rei. Ou seja, ele era uma pessoa extremamente influente. Ele tinha grande influência. E aí o que aconteceu? Deus permitiu que brotasse no coração desse homem um sentimento de compaixão muito grande. Porque Neemias, ele recebeu a notícia de que os irmãos dele estavam lá naquela cidade, que tinha sido destruída. Lá naquela cidade que perdeu o caminho de adoração, lá naquela cidade que se perdeu no meio da idolatria, naquela cidade que colocou Deus lá em segundo plano e decidiu colocar os interesses todos acima, em primeiro lugar. Então ele recebeu a notícia de uma grande destruição que estava acontecendo e ele se moveu de muita compaixão. E nesse momento aqui, quando ele recebe essa notícia de que o povo está passando por uma grande tribulação, com uma grande privação e muita humilhação, e abrindo aqui um parênteses muito grande, gente, não é sonho de Deus que a gente viva esse tipo de coisa. Não está no projeto de Deus que a gente viva, sabe, humilhação. Deus jamais tinha, eu acredito que Deus não tinha sonhado, sabe, que o povo fosse ser destruído daquela forma, que fosse acontecer o exílio. Só que o que aconteceu? Uma escolha, sabe, uma decisão. Sabe, às vezes a gente está na casa de Deus, recebendo ensino, recebendo revelação, e como eu falei para vocês, Salomão é um cara muito sábio, a sabedoria que ele tinha não foi suficiente, sabe, para que ele obedecesse, para que ele seguisse a rota que Deus tinha estabelecido para ele. Às vezes, gente, o que eu quero dizer para vocês é que às vezes a gente está na casa de Deus, a gente está recebendo tanto de Deus, e às vezes isso pode não estar sendo suficiente para você. E aí eu te pergunto, o que será que está faltando? Está faltando comunhão, está faltando uma vida realmente de entrega, porque Deus, ele não está preocupado com aquilo que a gente tem, Deus não está preocupado com a roupa que a gente veste, Deus não está preocupado com os títulos, com o dinheiro da conta, Deus está preocupado com o nosso coração, Deus quer o nosso coração. É isso que Ele quer, é o teu coração. E aí Deus se moveu de compaixão e usou Neemias. E aí, gente, nesses versículos que eu li com vocês, ele desabafa, o que ele faz no momento quando ele recebe uma má notícia? Ele se desespera, se descabela, fala que vai se matar? Não. Ele desabafa e diz: Deus dos céus, Deus grande e terrível, que cumpres a tua palavra, a tua aliança e usas de misericórdia para com aqueles que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Ou seja, ele exalta o Senhor. E aí ele diz: Senhor, tu és justo, eu sei de tudo isso, mas o povo está sofrendo. E aí eu quero falar para vocês o seguinte: a gente falou que nessa nossa caminhada com Deus, a gente está num processo de construção. Então, assim, Deus vai construindo em nós o caráter, Deus vai construindo e transformando a nossa vida, e nós precisamos, por vontade própria, desconstruir algumas coisas, certo? E aí tem momentos que a gente faz isso tudo, constrói, chega na posição, e aí por uma escolha a gente perde tudo. E aí quando perde tudo, quando tudo se vai, quando tudo se destrói, a gente tem que viver um tempo de reconstrução. E é aqui que nós vamos chegar. E aí o que aconteceu? Neemias, ele, além de ter se lamentado, além de ter chorado aos pés do Senhor, ele não ficou de braços cruzados chorando.
Então eu quero te dizer o seguinte: se existem coisas na tua vida, tá? A gente está aqui falando sobre os muros de Jerusalém, mas esses muros podem representar na tua vida um casamento, pode representar a família, pode representar um sonho, pode representar teu ministério, pode representar o teu chamado. Se na tua vida, por uma má escolha, você se perdeu no meio do caminho e Deus não está reinando nessa área, Deus te dá a seguinte notícia: não cruza os braços, não fica só chorando, não para no meio do caminho. Ora, chora, se entrega, descruza os braços, levanta e vai à luta, porque foi isso que Neemias fez. Neemias, ele chorou aos pés do Senhor, e Deus deu a Neemias uma estratégia para ele poder reconstruir, para ele recomeçar, para trazer de volta a adoração, porque quando a gente perde o caminho de adoração, quando a gente perde a rota, a gente fica totalmente desprotegido, a gente fica totalmente vulnerável. E uma cidade sem muros é uma cidade vulnerável, é uma cidade que ela pode ser atacada a qualquer momento. Então, eu quero te dizer que se você não coloca Deus como centro da tua vida, se você não coloca Deus como primeiro lugar, se você não coloca Deus como o teu amigo, o primeiro, o principal, você está desprotegido. Você está vulnerável aos ataques. Você pode estar até dentro da igreja, você pode estar, sabe, conhece a Bíblia e tudo, mas eu quero te dizer que se não há comunhão, se não há uma entrega, você está totalmente vulnerável. E Neemias, como foi usado por Deus para reconstruir, significa que como as misericórdias do Senhor se renovam a cada dia, tem uma nova chance. E o que aconteceu? Neemias, gente, eu falei para vocês que ele era um homem muito influente, ele era um cara que ele era um homem de confiança do rei. E Neemias, ele podia ter recebido a notícia, podia ter chorado, se lamentado e ficado do ladinho do rei, porque não, ele estava comendo, bebendo, dormindo no palácio. Só que aí Deus tira Neemias da zona de conforto, sabe? Deus pega Neemias, tá vendo os Neemias aí? Se Deus começar a tirar da zona de conforto, do lugar que você estabelece como chão da tua vida, não fica assustado falando assim: ai Deus, cara, agora o que aconteceu? Não, Deus te transporta para lugares, Deus pode te usar, sabe, para ajudar outras pessoas a reconstruir seus muros. Deus também quer que você se levante para reconstruir os seus. Se por acaso tem alguma coisa na tua vida que precisa ser reconstruída, hoje é o tempo de você descruzar os braços e começar a obra. Começar, porque às vezes a gente fica esperando Deus faça, mas e eu já dei um passo? E eu já tomei alguma atitude? Ou tá tudo ok, e Deus está te falando assim: vai lá, seja Neemias na vida do teu irmão. Ai, não sei se vou, não sei se fio. Ai, meu Deus. Deus está te falando: levanta e vai ser Neemias na vida do teu irmão. Seja Neemias na vida daqueles que precisam. E aí, Deus tirou Neemias da zona de conforto, Deus tirou Neemias do palácio, Deus tirou Neemias e deu a ele estratégias, porque o que aconteceu? Ele precisava convencer o rei que ele estava servindo de que ele precisava voltar lá na cidade dele para poder reconstruir os muros. E aí, gente, estudando a Bíblia, o que acontece? Era, sabe assim, fatal você chegar na presença do rei triste, tipo, o cara podia ser fulminado, tá? E ele estava muito triste, e ele chorou aos pés do Senhor e falou: meu Deus, eu vou. Deus deu a ele a estratégia de falar com o rei e ele foi. Aí depois vocês vão ver lá no capítulo 2, depois em casa vocês podem ler. Ele chega na presença do rei como? Triste, gente, porque ele não tinha como disfarçar aquilo que ele estava sentindo, a angústia que ele estava sentindo de ver os irmãos dele passando por um tempo de miséria tão grande, de fome tão grande. E ele era um cara assim muito considerado, ele era um bom profissional, ele era uma pessoa que dava um bom testemunho daquilo que ele estava vivendo. Então, para a gente ser Neemias aí na vida das pessoas, a gente precisa dar testemunho em qualquer lugar, no nosso trabalho, em casa, porque numa hora dessas, Deus deu a estratégia para Neemias, e Neemias teve a bênção do rei, porque Neemias tinha um bom testemunho, ele era um bom trabalhador, um cara que, sabe, cumpria com as suas tarefas, com as suas missões, com as missões que o rei dava para ele. E lógico, gente, vocês acham que Neemias chegou na presença do rei tranquilão? Oi, rei, estou muito triste. Não, ele chegou em pânico, com muito medo. E aí eu quero te dizer para você que Deus que tem te chamado, que Deus que tem te tocado para ser Neemias na vida do teu irmão,
vai bater um medo? Claro que vai. Mas o medo não pode te paralisar. O medo não pode te congelar, o medo não pode te bloquear. Mesmo que te dê um medo, mesmo que te dê uma insegurança, faz do jeitinho que Neemias fez. Orou rapidamente, pá, lançou a proposta para o rei. Lançou a proposta de que, rei, será que você me permitiria voltar lá na casa dos meus familiares, lá na minha família, lá em Jerusalém, para reconstruir o templo, para reconstruir os muros? Ele teve a coragem de pedir, não porque ele, Neemias, ele estava cheio de autoridade, mas ele estava cheio do Espírito Santo, ele estava cheio de Deus, e por isso ele conseguiu fazer isso. E não só conseguiu pedir para ir, como ele conseguiu pedir cartas para mandar para outras cidades. E o rei se encantou tanto com a atitude de Neemias que o rei não só deixou ele ir, como deixou ele distribuir as cartas, como deixou o exército acompanhar Neemias na missão. Então eu quero te dizer assim, para nós, tá? Que alguma coisa na nossa vida que precisa ser reconstruída, a gente aprendeu que não pode ficar chorando parado no tempo, sabe? Chorando, céus, vida, acabou. Não, levanta, porque Deus vai te dar estratégia para você poder resolver. Deus vai te dar estratégia para você reconstruir aquilo que foi destruído na tua vida. Deus vai te dar estratégia, vai te dar sabedoria, vai te dar autoridade para você poder resolver. Não fica tentando em casa resolver os seus problemas da sua maneira, porque, gente, quando a gente tenta resolver um problema sozinhos, a gente enlouquece, a gente não consegue. Então, que você saia daqui pensando o seguinte, de cara, já vá logo, peça ajuda a Deus, chore aos pés dele, e ele vai te dar coragem, ele vai te dar autoridade para você poder resolver. E você, que Deus tem chamado para ser Neemias na vida do teu irmão, perde o medo e vai. Que seja desatado na tua vida o medo, que seja desatado na tua vida a timidez, que se Deus te revelou, se Deus te falou, não foi coisa da tua cabeça, foi Ele que falou. Porque às vezes tem alguém ao teu lado sofrendo, padecendo, vivendo um tempo de destruição, e às vezes a gente, por causa da nossa timidez, porque a gente não consegue, porque a gente fica cheio de dúvidas, porque a gente não consegue desconstruir coisas na nossa cabeça, o tempo vai passando, a gente vai se acostumando, a gente não sai da nossa zona de conforto para salvar. A igreja do Senhor, ela foi chamada para sair da zona de conforto. Vocês acham que a gente está vivendo esse tempo? Nós saímos totalmente da nossa zona de conforto por causa de uma estratégia que Deus nos deu. Porque nós queremos aparecer? Porque nós queremos ser melhores do que os outros? De forma alguma. Porque há uma intenção do trono da graça de Deus para a nossa vida, para que a gente seja usado para abençoar outras vidas, para que a gente seja usado para resgatar, para que a gente seja usado para salvar. E aí, o que aconteceu no decorrer da história? O rei liberou, Neemias foi. Chegou no lugar, gente, ele chegou lá no lugar. E quando ele chegou no lugar, ele viu, se deparou com tamanha destruição que tinha acontecido. Ele viu o cenário, ele viu o estado que a cidade se encontrava, sem muros, totalmente vulnerável, totalmente, miséria total. E aí, o que aconteceu? Ele ficou na dele, Deus já tinha dado a estratégia para ele. O fato dele ter chegado na cidade já chamou uma certa atenção. Mas Neemias, ele não abriu logo de cara qual era a intenção, o que ele queria, qual era a proposta naquela cidade, a proposta que ele tinha para aquela cidade. Neemias ficou em silêncio durante um tempo. Então eu quero te dizer que quando Deus nos dá uma estratégia para reconstruir algo na nossa vida, nem sempre a gente tem que sair contando para todo mundo. Nem sempre a gente tem que sair colocando no jornal, no Facebook, olha, Deus me deu essa estratégia, olha como você é abençoado. Nem aconteceu ainda, você já está falando. Em nome de Jesus, que a gente aprenda o tempo de falar. Nós mulheres falamos muito, tá? Eu me incluo nisso porque, a gente fala muito. E aí a gente precisa desconstruir isso na nossa vida. Fala pouco, fica no silêncio. Deixa Deus te dar o tempo, deixa Deus estabelecer o tempo na tua vida. Não antecipe as coisas, não fale antes da hora. E aí Neemias, ele ficou em silêncio, ele, num determinado momento ele guardou e ficou só ligado na direção que Deus ia dar a ele. Então fica ligado na direção que Deus vai te dar. Enquanto você está falando muito, você está perdendo a direção, você está perdendo o discernimento daquilo que Deus está te dando. Então, olha, foca na direção e, fecha a boca, entendeu? Foca no alto, fecha a boca, que é o bom conselho. Eu falo isso para mim mesma, tá, gente? Estou pregando para mim, tá?
fica quieto que é a melhor coisa que você faz. Agora, tem um detalhe. Quando você estiver passando por um momento desse, de perda, de alguma coisa faltando, e você se encontrar num momento de que você está vendo que precisa reconstruir, fale sim com os teus líderes, procura teus pastores, porque o Neemias, ele recebeu uma estratégia aqui, ele foi direto no rei, na pessoa certa, que ia ajudar ele a chegar no destino que ele precisava chegar. Então vá na pessoa certa. O tempo que você está falando às vezes com outras pessoas, sabe, você está perdendo o foco e você está deixando às vezes de falar com o teu líder, que ele pode ser usado por Deus para te dar as cartas, para mandar um exército com você, para te direcionar, para te dar o caminho, para te dar a direção. Deus vai falar direto com você, vai, mas gente, debaixo de uma autoridade espiritual, debaixo da unção que sai, sabe, do altar de Deus, da vida daqueles que são usados para ser os nossos discipuladores, esse sim a gente tem que falar. Porque às vezes a gente está passando situações e a gente fica assim, não vou não falar com o meu líder, não vou falar com o Igor não vou falar com a Bia não. Se bem que eu acho que com eles não acontece isso não, mas enfim, fica assim, não vou falar com o pastor, não sei, como é que será que ele vai me ver? Como é que será que ele vai me enxergar? Gente, procure seus líderes e fale sim, para a pessoa certa. E aí, como eu falei para vocês, ele num determinado momento ficou em silêncio, esperando uma estratégia de Deus. E aí, chegamos no capítulo 2, que é quando ele começa a recrutar o povo. Primeiro ele observou, ele começa a recrutar as pessoas que vão ajudar ele a cumprir a missão. E aí, ele se depara com essa situação, lá no capítulo 2, no versículo 17, ele diz assim, então lhes disse, vede a deplorável e humilhante situação em que nos encontramos. Como toda a cidade de Jerusalém está em ruínas e as suas portas devastadas pelo fogo. E aí, vinde, vamos reconstruir os muros de Jerusalém, para que não passemos mais vergonha. Gente, deixa eu contar uma notícia para vocês, uma coisa que eu aprendi esses dias. Para chorar com os que choram, tem um monte. Agora, para rir contigo, pouquíssimos. Quando ele foi anunciar que estava numa situação deplorável, os inimigos estavam tranquilos. Quando ele deu a notícia, obrigada, Gutinho, cunhado, gente, muito talentoso. Quando ele deu a notícia de que ia começar a reconstrução, quem se levantou? Sanbalat e Tobias, 2 carinhas com os nomes muito esquisitos, mas eles se levantaram em oposição. E a gente tem aprendido que ninguém joga pedra em luz apagada. Ninguém vai se levantar em oposição quando o negócio está ruim. Quando o negócio começa a melhorar, quando Deus começa a te dar estratégia, Deus quando começa a falar assim, o casamento acabou, tempo de destruição do teu casamento acabou, estou te dando uma estratégia hoje, vai sair hoje da casa de Deus com uma estratégia para reerguer teu casamento, vai sair da casa de Deus hoje com uma estratégia para conseguir um emprego, para fazer um curso, vai sair daqui da casa de Deus com uma estratégia para fazer preparatório para um vestibular e conseguir passar numa universidade pública, vai sair daqui sim, porque teu ministério é esse, teu chamado é esse, vai começar a incomodar as trevas, vai começar a se levantar uma oposição contra a tua vida só porque você está sorrindo, porque chorar com os que choram, muitos, agora sorrir contigo, conta no dedo. Valorize aqueles que riem com você, valorizem aqueles que fazem festa com você, valorizem aqueles que estão do teu lado na tristeza, mas que também estão contigo na hora da alegria, porque hoje de manhã até o pastor falava isso, né, que tem gente que gosta de dar má notícia, tem gente que dá uma má notícia com o maior sorrisão no rosto, tipo assim, acabou, não tem, perdeu o emprego, um sorriso no rosto. E esse fato, quando Neemias decidiu convocar o povo para começar, logo se levantou uma oposição, porque aí os caras começaram a pensar assim, quem é esse cara que vai começar a mudar a situação? Sabe? E aí, gente, no mundo espiritual a gente consegue discernir isso muito bem, porque as pessoas, existe uma nuvem de testemunhas olhando para a nossa vida. E muitas vezes a gente está acomodado numa situação de destruição, a gente está sentado
em cima da destruição, e a nuvem de testemunha já está acostumada a ver aquilo, e está, tipo, vibrando, porque está vendo a destruição. E aí, quando você decide levantar a poeira, sacudir, tirar aquilo que está atrapalhando. Quer trocar água? Obrigada. Aí começa a se manifestar oposição, começa a jogar pedra. Ou então, quando você decide ser Neemias na vida de alguém, irmão, preparem. Quando você decidir ser Neemias, falar assim, cara, quero ser Neemias na vida do meu irmão, pode se preparar que a oposição vai se levantar. Ia lá, Gisele, que aparecer. Ia lá, Gisele. Pedra. Vai jogar. Porque você está sendo usado por Deus para abençoar e salvar outra vida. Porque você está cumprindo uma missão. E não é a missão... Gente, pensa, Neemias saiu da zona de conforto dele. Sabe? Foi Deus que levantou Neemias. Então, assim, muitas vezes as pessoas olham para a nossa vida e dizem, está querendo se exibir. Não, gente. É porque Deus nos dá a missão. E o preço é alto. E aí, gente, o que aconteceu aqui? Neemias não perdeu o foco. Então, nesse processo de reconstrução, você não pode perder o foco. Você não pode tirar o olhar, sabe, do objetivo final. Neemias saiu lá da Pérsia, foi para lá para Jerusalém, porque o objetivo era reconstruir. E ele só ia voltar para casa depois que reconstruísse. Então, gente, você não pode desistir no meio do caminho. Não pode desistir na primeira pedrada. Sabe? Tu imagina se o Igor e a Bia falassem, vou cruzar os braços, não quero mais não, gente. Tomei a primeira pedrada, não quero mais não. Gente, a caminhada é árdua, a caminhada é longa. Como eu falei para vocês no começo, que a gente estava falando sobre construção, que nós estamos em construção, desconstruir também é muito difícil. Se esvaziar dói muito. Dói muito. Porque olha só, gente, vamos pensar. Eu sou uma pessoa super sensível, tá? Um exemplo. Aí eu tomo a primeira pedrada. O que eu tenho que desconstruir em mim? Esse excesso de sensibilidade. Eu tenho que criar, pedir ao Senhor, Senhor, me blinda, porque senão na primeira pedrada eu, quero minha mãe, não vou mais. Então, gente, desconstruir, isso mexe lá dentro, dói. Mas aí eu digo para você, Deus vai forjando o nosso caráter. O poder, isso é o poder dele se aperfeiçoando na nossa fraqueza. Esse é o poder do Senhor se aperfeiçoando em nós. Gente, se a gente der confiança para as nossas escolhas, para as nossas vontades, para o nosso raciocínio lógico, a gente nem sai de casa. Então, nessa hora, a gente tem que parar para pensar nisso. Não podemos perder o foco. Não perde o foco. Não perde o foco, não perde a direção daquilo que Deus já tem falado ao teu coração. E se você ainda está aí me ouvindo e não sabe ainda não tem o conhecimento de Jesus, talvez eu esteja falando para você e você está assim pensando, nossa, Jesus, realmente, mas uma coisa ela está falando está certo. Realmente na minha casa, no meu trabalho, tem questões na minha vida que precisam ser tratadas, precisa reconstruir, precisa refazer, eu preciso me desfazer de algumas coisas que me atrapalham, que me impedem de avançar, de alcançar. Eu digo para você que o teu alvo seja Jesus, primeira coisa. Teu alvo tem que ser Jesus. E você não pode perder o foco, não pode perder essa direção. E aí o que aconteceu, gente? Neemias recrutou o povo, mas antes, a gente viu lá no início que Neemias orou, Neemias jejuou, Neemias chorou aos pés do Senhor. Então, gente, para reconstruir, requer muito pagar preço de oração, de jejum, de palavra, sabe? Uma coisa assim, um exemplo, para vocês entenderem, quando a gente, sei lá, compra uma casa na planta, sei lá, vou comprar uma casa, tá? Amém. Na planta, aí a construtora vai dizer assim, tanto tempo para a casa se ficar pronta. Vai demorar? Vai, mas só que você construir do zero alguma coisa, é mais fácil do que você reformar uma casa que já está pronta. Isso aconteceu comigo. A casa que eu moro hoje é uma casa velha e eu precisei reconstruir e é a casa que eu moro hoje. Gente, como deu trabalho. Gente, foram 7 anos aquela obra. Gente, cada vez que o pedreiro falava assim, mais cimento, aquilo já me dava uma agonia. O Lucas quase me... Falta quanto tempo, Lucas? 1 semana. E quando passava o tempo, 1 mês de obra. Aquilo ia agoniando. Por quê? Reformar, você pegar uma parede que já estava construída, você tem que quebrar, você tem que passar para outro lugar. Isso aqui vai virar um quarto. Era uma cozinha, vai virar um quarto. Era uma sala, vai virar banheiro. Gente, dá muito mais trabalho. Então,
não é uma caminhada assim para, vou reconstruir. Não, é preço de oração, de jejum, de busca, de comunhão, de 3 da manhã, de meia-noite. Mas só que tem algo assim de Deus aí. A gente, no processo de reconstrução, nós nos transformamos, Deus nos faz pessoas muito melhores, Deus trata conosco, trata do nosso caráter, e no final, não só nós vimos aquilo, né, aquilo que a gente estava almejando ser reconstruído, como nós voltamos para Deus e como nós temos a nossa vida reconstruída, a nossa vida transformada. E aí o que aconteceu? No final, a gente vendo, depois vocês vão ver lá no capítulo 2, tudo, que os muros eles foram construídos em tempo recorde. Os muros foram construídos em 52 dias. Gente, foi um tempo recorde. E aí, o ensinamento, quando nós temos a direção, com a direção de Deus, podemos realizar o impossível. Porque, olhando assim friamente, gente, naquela época não tinha, sabe, não era construtora que você pegava, aquele negócio, como é que faz aquilo que roda o cimento? Esqueci o nome daquilo, britadeira, sei lá, britadeira é um negócio que bate assim, mas tem um negócio lá que mexe. Não tinha esse maquinário, não tinha nada disso não. Como é que é o nome daquilo que roda o cimento? Bitoneira, isso aí. Não tinha isso não, gente, era no braço. E aqueles homens conseguiram reconstruir os muros. E com a reconstrução dos muros, veio muito mais do que isso. A adoração no meio do povo foi restaurada. O povo foi restabelecido, porque o povo já tinha perdido a identidade, a nação estava totalmente sem rumo, sem direção. E a partir daquele momento, gente, depois de 52 dias de muito trabalho, o povo foi capacitado por Deus para construir. E, como eu disse para vocês, quando eles decidiram transformar o quadro, aquilo que eles estavam vivendo, eles decidiram, sobretudo, colocar Deus como primeiro, como centro. E aí a gente precisa entender isso. A gente quer restituição, a gente quer mudança, a gente quer renovo, a gente quer transformação. Mas é necessário que a gente encontre, que a gente assuma que, me perdi no caminho da adoração. Preciso voltar. Preciso entrar na rota de novo. Porque o povo estava imerso numa idolatria, eles adoravam outros deuses, eles estavam em desobediência à vontade de Deus, e a partir de uma atitude, a partir de uma nova escolha, a partir de uma nova chance que eles receberam, eles tiveram a vida totalmente transformada. E aí, eu queria que vocês abrissem comigo, Neemias capítulo 12, versículo 43. Neemias capítulo 12, versículo 43. Quero dizer para vocês como é que ficou o cenário depois. E naquele dia, felizes como estavam, ofereceram grandes sacrifícios, pois Deus os enchera de júbilo e gratidão. As mulheres e as crianças também estavam muito contentes, e os sons da satisfação e do louvor de Jerusalém podiam ser ouvidos desde muito longe. Quero te dizer que é isso que Deus tem para a nossa vida. Eu quero te dizer que os inimigos vão ouvir de muito longe o barulho da nossa alegria, porque Ele é a nossa alegria. Quero te dizer que o que Deus tem para a nossa vida é tempo de júbilo, é tempo de festa, mesmo passando por momentos de dificuldade, porque Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições, mas para nós termos o quê? Bom ânimo. Então, gente, eu quero te chamar para isso nessa noite. O recado que Deus tem para a nossa vida hoje, a mensagem que Deus tem para nós é essa, sabe? Não cruze os braços diante de uma adversidade. Não cruze os braços, não decida ficar chorando em cima da adversidade. Cruze os braços e haja. Cruze os braços e vá procurar teus líderes, vá nas pessoas certas que vão te direcionar, porque Deus vai te dar estratégia para reconstruir. Não perca teu foco, não perca a direção daquilo que Deus está te dando. Não saia falando para o universo inteiro antes do tempo certo. Não perde a direção, porque com a direção de Deus nós podemos fazer o impossível. E para você que está me ouvindo, jovem, que está aqui, que Deus já falou a respeito disso. Com certeza Deus já falou, porque Deus fala mesmo. Quando Ele quer usar, então, Ele acorda de madrugada, Ele faz sonhar,
Ele faz essas coisas porque Ele é Deus. Ele podia ter dado essa missão aos anjos para fazer, mas Ele nos escolheu. E aí você pode te perguntar assim, mas, poxa, nós somos tão imperfeitos? Somos imperfeitos, mas como eu disse, como a palavra de Deus diz, o poder dele se aperfeiçoa em nós. E é por causa disso que Ele tem nos aperfeiçoado para sermos Neemias na vida de muitos. Deus quer te levantar como Neemias também. Deus está levantando pessoas aqui neste lugar, neste tempo, nessa geração, para fazer isso, para sair da zona de conforto, para sair do lugar assim, sabe, de muitos palácios e descer, ir lá, no meio da destruição, ir lá, no meio da miséria e falar assim, há esperança, há um caminho, existe uma porta, existe um caminho de volta, existe um tempo de reconstrução, em nome de Jesus. Queria convidar o Ministério de Louvor já para vir. Então Deus está nos chamando, nós estamos em construção, porque ainda tem uma notícia para te dar. Quando nós recebemos Jesus, tudo se faz novo nas nossas vidas. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo.